A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. É uma alegria, um prazer estar juntos novamente com você para mais uma reflexão, meditação e uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos aqui comentar a lição de número 11 da classe dos adultos. Lição do dia 16 de junho de 2019, que traz como seu tema o sacerdócio de Cristo e o Levítico. É isso que nós vamos estudar nesta oportunidade, analisando aí um pouco sobre os sacerdotes do Antigo Testamento, o sumo sacerdote Arão, e também alguns detalhes com relação à roupa sacerdotal do sumo sacerdote e também, por último, refletir sobre o sacerdócio de Cristo. A nossa revista, a nossa lição está dividida em 3 tópicos, sendo o primeiro a escolha dos sacerdotes. Está lá em Êxodo, capítulo 28, verso 1, que aliás faz parte da nossa leitura bíblica em classe, em Êxodo 28 e 1, onde nós temos o escrito de Moisés, onde Deus o orienta com relação à escolha de Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar para o exercício do sacerdócio. E Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Então, com relação à escolha dos sacerdotes, nós vamos observar que lá no capítulo 1 do livro de Números, Deus já deixou claro que a tribo de Levi, ela não receberia herança entre as demais tribos de Israel. Nós já estudamos sobre a disposição das tribos ao redor do tabernáculo, lembrando que a tribo de Levi, ela ficava espalhada também ao redor do tabernáculo, e os sacerdotes, Moisés e também a família de Arão, eles ficavam na frente do tabernáculo. Essa disposição nós já estudamos na escola bíblica dominical. E também já vimos que, já sabemos, que para exercer a função no tabernáculo, Deus mesmo escolheu a tribo de Levi. Por isso ela não foi contada no censo daqueles mais de 600 mil que saíram, acima de 20 anos, que saíram do Egito, preparados para a guerra. Eles não fizeram parte desse censo, porque Deus havia dito que havia escolhido os levitas para serem uma tribo que se dedicaria exclusivamente ao serviço do tabernáculo. Dentre os levitas, das famílias dos levitas, Deus escolheu Arão e os seus filhos, a família de Arão, para exercerem o sacerdócio. Então os levitas eram os auxiliares e os sacerdotes eram então da família de Arão. Essa escolha veio da parte de Deus, foi Deus mesmo quem escolheu. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 4, com relação à figura do sumo sacerdote, está escrito que ninguém toma para si essa honra, senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. Também nós sabemos que os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, os 2 primeiros, eles morreram por oferecerem fogo estranho na presença de Deus, vieram a morrer. E então Eleazar e Itamar os substituíram e eram então os auxiliares de seu pai no exercício do sacerdócio
durante aquele tempo no deserto, no tabernáculo. Então, lembrando que a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, era a tribo escolhida para servir no tabernáculo, e assim aconteceu. Esse chamado de Deus exclusivo na vida deles, que o tópico 2 da nossa lição fala sobre esse chamamento específico que veio da parte de Deus, porque foi Deus quem assim determinou. E um outro aspecto também que a lição fala com relação à tribo de Levi, a questão da unidade, no sentido de que eles estavam todos no mesmo propósito, no mesmo objetivo de servirem a Deus ali no tabernáculo. Era uma tribo dedicada exclusivamente para esse serviço. E isso era algo totalmente exclusivo. Era o propósito de Deus que os sacerdotes eles se dedicassem integralmente a esse serviço na casa de Deus, no tabernáculo. O tempo era uma dedicação exclusiva deles. Por isso que eles tinham o direito dado por Deus de se alimentar daquilo que os israelitas levavam para serem oferecidos a Deus. Tinha a parte que era destinada aos sacerdotes, porque eles tinham o direito de comer do altar. A própria Bíblia ensina que quem militava ou milita no altar tem o direito de comer do altar. E assim acontecia com os sacrifícios, inclusive também com os chamados pães da preposição, que era um direito, uma permissão dada por Deus deles se alimentarem aqueles que serviam no tabernáculo. Então Deus propôs todo um cuidado com relação a esses que estavam servindo, dispôs toda uma forma de manutenção destes sacerdotes, inclusive a própria tribo de Levi. Eles não receberam herança de terra, na divisão das terras que ocorreu no período de Josué, nas conquistas de Canaã. Eles não haviam recebido uma terra específica, mas Deus havia determinado algumas cidades para os levitas espalhadas entre a herança das outras tribos. Então eles tinham sim as suas cidades, que eram espalhadas entre as demais tribos de Israel, e ali também eles tinham a sua concessão dada por Deus. Então Deus providenciou todos os meios para cuidar daqueles que ele escolheu para servir no sacerdócio, para servir no santuário. Bem, aí nós temos, com relação à divisão da nossa lição, a vestimenta sacerdotal. Aquela vestimenta sacerdotal era uma vestimenta que representava toda a honra, toda a dignidade do ofício do sumo sacerdote. Estamos nos referindo especificamente à vestimenta do sumo sacerdote, que expressava, como eu já disse, a dignidade, a honra daquele ofício tão importante. Da mesma forma que aquelas vestes também expressavam a glória, a santidade e a sublimidade de Deus, expressa ali naquelas roupas. As roupas dos sacerdotes que são mencionadas na nossa lição são especificamente o peitoral, aquela peça que vinha aqui, o éfode ou a estola sacerdotal, o manto azul também. Pensando um pouco com relação a essas indumentárias, o éfode ou a estola sacerdotal, que era toda feita de linho fino torcido, com fios de azul, púrpura, carmesim e escarlata, cor vermelha. Inclusive fios de ouro também
eram usados ou foram usados na confecção daquela peça. Elas eram ligadas aqui sobre os ombros dos sacerdotes e tinham sobre os ombros dele também engastadas pedras de ônix, que segundo a descrição da Bíblia, tinha os seis nomes dos filhos de Israel de um lado, os outros 6 nomes também dos outros filhos de Israel, totalizando 12, que Arão carregava sobre os seus ombros. Sobre esse éfode que protegia a frente do sumo sacerdote, descia até um pouco abaixo da cintura e também as costas, era colocado um peitoral que era ligado também ao esse éfode, que tinha um cinto também do mesmo material, e esse peitoral que era colocado aqui era ligado ao cinto, ligado ao éfode, formando uma só peça. E esse peitoral, ele tinha também colocado ali 4 fileiras de pedras preciosas. Em cada fileira tinham 3 pedras, está lá em Êxodo capítulo 28. E também os nomes dos filhos de Israel por ordem de nascimento eram colocadas ali. De maneira que o sumo sacerdote ele trazia em si os nomes dos filhos de Israel sobre os seus ombros e sobre o seu coração. Interessante essa figura do sumo sacerdote como representante do povo, que deveria trazer sobre os ombros e sobre o coração o povo que ele representava. Isso mostra para nós uma lição para o Novo Testamento com relação ao exercício do ministério pastoral no Novo Testamento. Uma ligação que nós podemos fazer é que o pastor, o líder espiritual, ele tem que ter o coração no povo e deve também ter a responsabilidade, sentir o peso da responsabilidade do povo de Deus sobre os seus ombros e assim apresentar o povo diante de Deus. É claro que nós sabemos que no Novo Testamento não existe essa figura de um intermediário humano entre Deus e o povo. O pastor não é um sumo sacerdote, que ele é o único representante que pode chegar-se a Deus em favor do povo. Isso não existe no Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é que todo cristão ele tem um livre acesso no Novo Testamento. Cada crente é um sacerdote de Deus. O apóstolo Pedro ele fala na sua carta, na sua primeira carta, quando ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então, o sacerdócio universal dos crentes é um ensino, uma doutrina do Novo Testamento e, portanto, é o que nós acreditamos. Agora, o líder espiritual, o pastor, aquele que, segundo o apóstolo Paulo, quando ele esteve conversando, despedindo-se dos anciãos da igreja de Éfeso, ele recomendou ali uma série de coisas àqueles irmãos, e uma das coisas que ele disse para eles lá em Atos capítulo 21 é que ele disse assim, que vocês tomem cuidado, olhem por si mesmos e por todo o rebanho sob o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Capítulo 20 de Atos, melhor dizendo. Capítulo 20. O apóstolo Paulo fala sobre isso com aqueles irmãos da igreja de Éfeso, os líderes, os bispos, os pastores da igreja de Éfeso. Então, é claro que no Novo Testamento o ministério também é algo dado por Deus, concedido por Deus, capacitado por Deus. Nós temos isso também em Efésios capítulo 4, verso 11, quando diz que foi ele mesmo que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, buscando assim o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mas essa alta posição, esse alto chamado ministerial,
não faz do pastor ou do líder espiritual um intermediário entre Deus e os homens. Não. Ele tem a responsabilidade. Então, diante de Deus, ele tem a responsabilidade de interceder pelo povo, ter o seu coração no povo, ter a responsabilidade sobre o povo e, claro, estar perante o Senhor para que com sabedoria possa conduzir a igreja, cuidar do rebanho que é de Deus, que é de Deus. Porque da mesma forma, Arão, como sumo sacerdote, ele cuidava das coisas de Deus em relação ao povo e do povo em relação a Deus. Só que ele era o único intermediário, Arão, o sumo sacerdote. No Novo Testamento, graças a Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, todos nós temos acesso pleno à presença de Deus. E isso é maravilhoso. Nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Mas então aquelas pedras preciosas aqui e as pedras de ônix sobre os ombros do sumo sacerdote Arão representavam a responsabilidade que ele tinha diante de Deus com relação ao povo e também diante do povo em ser o intermediário perante Deus. E essas vestes demonstravam tudo isso. Além desse peitoral, além do éfode, ele tinha um manto azul também que ele deveria colocar sob o éfode. E esse manto, ele tinha uma obra bordada na gola, tinha também uma bordadura na parte inferior do manto, onde ali eram bordadas romãs e presos também sininhos de ouro ali na parte inferior do manto. E a orientação de Deus era para exatamente quando Arão fosse entrar no Santos dos Santos, fosse exercer o seu trabalho do sumo sacerdote, aqueles sininhos tocavam, mostrando que ele estava exercendo seu sacerdócio e assim estava vivo na presença de Deus. Então essa roupa, essas vestes do sumo sacerdote traz toda a grandeza do ofício, ao mesmo tempo que mostra a grande responsabilidade que ele tinha, mas apontava principalmente para o sumo sacerdote perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos naqueles fios de ouro que fazia parte da urdidura ali do éfode, da roupa do sumo sacerdote. Nós temos representada a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a deidade de Cristo. Nós temos o fio azul, nós temos com relação à sublimidade que ele veio do céu. Nós temos o linho fino torcido que fala da justiça, da pureza de Cristo. Nós temos também o fio, o púrpura, que fala sobre a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E também o escarlate, que é a cor vermelha, que fala sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é tecido, entrelaçado na pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas os seus atributos, as suas virtudes e a grandeza de sua obra tipificada ali na pessoa do sumo sacerdote, na veste do sumo sacerdote, bem como também no peitoral do sumo sacerdote estavam colocados ali o Urim e o Tumim, que eram pedras através das quais, meios através dos quais o sumo sacerdote podia consultar a Deus com relação a uma série de coisas. Inclusive, quando você lê o livro de Josué, nos primeiros capítulos, você encontra que Josué ele deveria consultar a Deus através do Urim e do Tumim. Isso aconteceu ou se propagou durante a história do povo de Israel. Nós temos referências a Urim e ao Tumim, inclusive após o cativeiro, com relação a Esdras e a Neemias, que é citado aqui também na nossa lição.
ali ele conseguia entender e saber a vontade de Deus para agir prudentemente e agir com sabedoria com relação àquilo que Deus queria. Então nós temos aí tudo representado e apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é aquele que sabe a perfeita vontade de Deus e que a cumpriu com excelência. Também nas romãs e nos sininhos, nós temos aí o fruto perfeito do Espírito na vida de Cristo e o glorioso poder do Espírito na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o antítipo daquilo que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, sob a lei, exercia o seu ministério. Ele era um tipo, aquele sumo sacerdote, as suas roupas eram um tipo do sacerdócio perfeito e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ponto 3 da nossa lição vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, subdividindo aí sobre um novo e perfeito sacerdócio, dizendo que Jesus trouxe a perfeita salvação e que ele foi e é o mediador de uma nova aliança. Nós sabemos que o sacerdócio de Cristo, ele é exercido segundo a ordem de Melquisedeque. A gente encontra isso a partir do capítulo 6, do final do capítulo 6 de Hebreus, e no capítulo 7 em diante também, a gente já vai ler sobre o sacerdócio perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Gênesis a gente encontra a referência primeira a Melquisedeque, no capítulo 14, referindo-se a ele como rei de Salém, e aquele a quem Abraão entregou o dízimo dos despojos, deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. E Melquisedeque é uma personagem bíblica que não é apresentada a sua genealogia, não é apresentada a sua descendência, justamente para ele representar bem uma ordem sacerdotal anterior àquilo que foi estabelecido na lei, que foi o sacerdócio levítico. Jesus, ele é sumo sacerdote, ele tem uma ordem superior, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque, no sentido de que ele é um sacerdócio eterno, justamente porque Melquisedeque representava ou representa esse sacerdócio eterno, porque a Bíblia não fala sobre a genealogia deste misterioso rei de Salém, que é apresentado no capítulo 14 do livro de Gênesis e também citado no Salmo de número 110, Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote, é sacerdote eternamente. Por isso que ele é superior, porque ele não vem à ordem levítica. A ordem levítica era constituída, segundo o escritor aos Hebreus, e nós sabemos, de homens falhos, fracos, e que por causa da morte eles não podiam permanecer, porque eram sempre substituídos. Já Cristo é o sacerdote eterno, porque ele vive eternamente. Na verdade, a própria Bíblia ensina que Jesus foi o sacerdote, o sumo sacerdote, e foi ao mesmo tempo a oblação ou a oferta perfeita que foi oferecida a Deus. E nós sabemos que pela sua morte, a sua ressurreição, ele vive eternamente. Em Hebreus 7, 25, diz que ele intercede por nós. Então a ideia ali é a de um rei sacerdote entronizado à direita do Pai, intercedendo por nós. Que privilégio maravilhoso. Então o escritor aos Hebreus ele vai dizer no capítulo 7 que Jesus foi o nosso antecessor. Ele penetrou além do véu, no Santo dos Santos. E a descrição tão bonita que nos traz aqui o textuário da nossa lição, que fala sobre Hebreus capítulo 7, verso 26, apresenta a sublimidade de Jesus Cristo como incomparável sumo sacerdote.
porque ele diz lá, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é Jesus. Santo, ou seja, totalmente dedicado a Deus. Completamente dedicado a Deus. Inocente, sem qualquer culpa, sem qualquer situação de culpabilidade. Ele é plenamente inocente. Nada, nunca lhe foi imputada qualquer culpa. Ele é pleno, inculpável, diz uma outra tradução nesse versículo aqui. Não se pode, não se pôde, jamais se poderá imputar qualquer culpa a Cristo. Bem diferente dos sacerdotes e sumos sacerdotes da antiga aliança. Imaculado, sem mancha nenhuma, sem mácula alguma. Nós nos lembramos que, com relação a exercer o sacerdócio no Antigo Testamento, no sacerdócio levítico, não podiam ter certos defeitos físicos. A pessoa que tinha certos defeitos físicos, ela era reprovada para exercer o sacerdócio. Então ela tinha que ser perfeita fisicamente falando, sem alguns defeitos, sem algumas coisas de ordem física. Mas com relação a Jesus, a palavra aqui é aplicada mais no sentido de não ter mancha, claro que no sentido moral, no sentido da alma, porque embora os sacerdotes, os sacerdotes da antiga aliança, eles tinham não tinham um corpo com certas imperfeições ou certas coisas que os impediam, mas na alma todos eles tinham muitas manchas, porque todos eram pecadores. Já Jesus, quando aqui diz em Hebreus 7:26 que ele é imaculado, está falando sobre a sua pureza de alma, a sua pureza interior, sem mancha alguma, perfeitamente puro. Diz também separado dos pecadores, no sentido de que ele nunca aceitou se conformar aos pecadores na prática de seus pecados. Nós lemos nos evangelhos que o Senhor Jesus, ele comeu com os pecadores, ele esteve entre publicanos e pecadores. Isso foi um dos motivos que ele era muitas vezes criticado. Todavia, ele nunca viveu como um pecador. Ele esteve entre eles, mas manteve a sua pureza total, interior e exterior. Sempre manteve a sua pureza. Esteve entre eles, mas nunca foi como eles. E aqui também, essa expressão separar dos pecadores indica também a sua posição agora no santuário celestial, no lugar, no mais alto grau, no mais alto nível espiritual, onde ele está à direita da majestade, à direita de Deus, totalmente separado dos pecadores, mas intercedendo por nós ali na presença de Deus. E feito mais sublime do que os céus. Os céus. Lembrando, quando a gente vê essa expressão, nós lembramos do apóstolo Paulo, quando ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Aquela imagem do Novo Testamento que apresenta, então, o céu tendo até o terceiro nível, no caso aqui, que até uma crença também vinda dos judeus, dos céus nesses estágios, nessas progressões, sendo que o mais alto nível é onde Deus está. E Jesus feito mais sublime do que os céus, ou seja, assentado no mais alto nível celestial, à direita de Deus Pai. Esse é o nosso sumo sacerdote maravilhoso, perfeito, que ofereceu-se a si mesmo, ele foi a oferta, ele foi o sacerdote, e ele, com a sua morte, com o seu sangue, ele pôde ter e nos dar acesso
a presença de Deus. Por isso que ele adentrou, ele é chamado no livro de Hebreus como nosso precursor, aquele que nos antecedeu no Santo dos Santos Celestial, porque nós hoje podemos, na nossa devoção, na nossa oração, nós podemos nos dirigir a Deus também, em nome de Jesus, ou seja, pela natureza de Jesus, pelos méritos de Jesus, pela obra de Jesus, pela expiação de Jesus, nós podemos adentrar na presença de Deus. E um dia estarmos verdadeiramente no sentido de estarmos no céu com Ele, ali, presencialmente, seria a expressão melhor. Presencialmente, porque quando nós oramos e intercedemos, nós temos acesso à presença do Pai, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós devemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus e estarmos ali diante do trono da graça para alcançarmos misericórdia, sermos atendidos em tempo oportuno. Então, todos nós, como cristãos, nós temos esse privilégio dado pela expiação de Jesus, e como ele, como nosso sumo sacerdote, adentrou no Santíssimo, nós também um dia estaremos na presença de Deus, de forma presencial, ali, porque ele nos antecedeu ali. Então, que bendito privilégio, que bendita obra que a salvação em Cristo nos trouxe. Tudo isso por causa de nosso maravilhoso Senhor, que desceu aqui, veio nos buscar, veio nos salvar, e ao ascender aos céus, subiu na mais alta posição. E nós também podemos agora adentrar, pela fé, no seu sangue, no seu sacrifício, na sua expiação, adentrarmos na presença de Deus, tendo esperança de um dia ali estarmos também. Todo esse privilégio, toda essa oportunidade, essa abertura concedida pela obra de Jesus Cristo, não tinha no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós sabemos que os acessos eram limitados. Até mesmo no templo de Jerusalém, ali no templo de Jesus, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos gentios, tinha o pátio dos homens e tinha aquela progressão toda. Os gentios não podiam passar para os pátios das mulheres, as mulheres não podiam passar para os pátios dos homens, aquela coisa toda. Sempre as separações e os limites que cada grupo podia ter ou tinha, não é? Mas agora não. Em Cristo Jesus, por isso que a Bíblia diz que em Cristo não há macho, não há fêmea, não há grego, não há judeu, e aquela coisa toda, não há distinção para quem está em Cristo Jesus, porque é nova criatura e todos, indiscriminadamente, podem por ele ter acesso a Deus e ter nele o sumo sacerdote que está sempre intercedendo, porque ele é mediador de uma melhor aliança, da nova aliança que foi feita no seu próprio sangue. Então esse é um privilégio maravilhoso para quem crê em Jesus, para quem crê nele e que o torna essencialmente sublime, superior a qualquer sacerdócio que nós temos como referência, que é o sacerdócio araônico e o ministério levítico. Cristo é supremamente, essencialmente e maravilhosamente superior em tudo. A Ele seja a glória e a Ele seja o louvor por sua obra e por seu grande amor. Que Deus te abençoe e você possa continuar aí participando e assistindo às nossas aulas, que com muito carinho nós temos trazido para você. Um grande abraço e Deus continue te guardando.